Boa tarde a todos, todas as pessoas que estão nos ouvindo nessa tarde do fim de agosto, né? Nós temos mais uma live destinada ao tema do patrimônio histórico dos 30 povos ou das missões jesuíticas nos territórios guaraníticos, né? A esse tema, o grupo de pesquisa Tempo, Memória e Pertencimento tem dedicado vários encontros, tendo em vista a importância desse patrimônio histórico e da sua valorização. E hoje temos o prazer de ter uma live sobre o tema Amálgamas Culturais e Representações Imaginéticas na província jesuítica do Paraguai, com a professora pesquisadora Jaqueline Alert, da Universidade Federal de Passo Fundo, que muito agradeço pela presença, pela disponibilidade de estar conosco, e tendo como debatedor o professor Márcio Luiz Fernandes, da Pontifícia Universidade Católica de Curitiba, quem também muito agradeço, sendo também ele um expoente do nosso grupo Tempo, Memória e Pertencimento. O tema é muito rico e a professora Jaqueline é uma especialista nesse tema das representações imaginéticas remanescentes dos povos, dos 30 povos que aconteceram, né, como experiência comunitária, como experiência cultural nessa região chamada de 30 povos, que ocupa uma parte importante do Brasil, parte do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, e depois Paraguai, Bolívia, Argentina e Uruguai, né? Vou apresentar o currículo da professora Jaqueline e dizer que ela é professora na Universidade Federal de Passo Fundo, doutora em História Ibero-Americana da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tendo graduação em Artes Plásticas e mestrado em História na Universidade de Passo Fundo. Ela é professora do Programa de Pós-Graduação em História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e da Faculdade de Arte e Comunicação da mesma universidade e coordena o Laboratório de Cultura Material e Arqueologia e pesquisadora do Núcleo de Pré-História e Arqueologia da mesma universidade, que atua também em colaboração com instituições de ensino de outros países, como Argentina, Venezuela, Uruguai. As pesquisas da professora Jaqueline vertem justamente acerca desse patrimônio imaginético, e só vou citar alguns dos textos mais recentes que ela publicou, como Entre Imagens, Celebrações e Autoflagelos, aspectos das práticas religiosas coletivas nas missões jesuíticas da província paraguaia, um outro texto com outros professores, em colaboração com outros professores, O Imaginário nas Obras de Molina e Berega, depois, a estatuária como cultura material constitutiva da espacialidade nas áreas rurais missioneiras, em colaboração com o professor Taugolin, e outro texto também, Imaginária Missioneira, representações de um processo histórico complexo. Então, esses são alguns entre os textos, né, que ela publicou, e tem um texto que justamente tem o título da nossa live, que é justamente Amálgamas Culturais e Representações Imaginéticas nas Doutrinas da Província Jesuítica do Paraguai, publicado em 2014. Então, é uma honra muito grande a gente poder escutar a professora Jaqueline, que traz um trabalho muito original e traz para a gente um conhecimento de um aspecto muito rico, mas também, em parte, muito desconhecido ainda, inclusive pelo público brasileiro, né? Então, muito obrigada, passo a palavra a Jaqueline, e teremos um tempo de exposição dela, depois o professor Márcio fará algumas perguntas, o público também pode fazer perguntas enviando e-mail no correio eletrônico do Instituto, cujo endereço é iearesponde@usp.br. Então, depois da apresentação da professora, essas perguntas poderão ser por ela respondidas. Mais uma vez, agradeço também ao Instituto de Estudos Avançados, na pessoa também dos seus técnicos aqui presentes, que nos permite realizar essa live. Bom proveito a todos, obrigado.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Márcio. E a equipe técnica, a Cláudia, que está aí conosco, o Sérgio. Agradeço muitíssimo esse convite, a oportunidade de dialogar nesta tarde, né, sobre um tema que me é tão caro e que me acompanha há tanto tempo, né? Então, compartilhar um pouco e incitar alguns debates que ainda estão na pauta das pesquisas, ainda tem que ser conversados, ainda tem que ser pensados. Missões não é um tema que se esgota, né? As missões, a gente tem, conforme a historiografia também, ela altera, muda seus focos, muda suas fontes, muda seus olhares, o tema das missões aparece com outras interpretações e com outras possibilidades aí de avançar no estudo das ciências humanas, né? Avançar na compreensão de como as sociedades se organizaram, de que, afinal, de que foi essa experiência. Então, eu vou fazer uma rápida apresentação, fiz alguns slides na ideia de me orientar no tempo também, e como trabalho com imagens, poder compartilhar com vocês, com o público, um pouco dessas esculturas, né, desses elementos aí de cultura material, dessa materialidade a qual eu vou me referir. A imagem que eu escolhi até para compor esse slide introdutório, é um oratório vazio, porque as imagens missioneiras, elas andam, elas estão dispersas, elas continuam os seus caminhares, né? Então, o oratório vazio, ele tem essa função. Eu dividi a minha fala em 3 partes, a terceira parte se estende um pouquinho a outras discussões, mas primeiramente pensando em falar sobre essa questão dos amálgamas com representações que se dão no âmbito da espacialidade urbana, com o âmbito das práticas cotidianas. Então, primeiro falar dessa conjugação de acervos, depois se voltar mais para a questão das imagens, e num terceiro momento para uma apropriação e para um debate, para uma apropriação, né, no sentido do uso que foi feito dessas imagens, do modo com que elas foram sendo apropriadas nesse processo pelos sujeitos históricos, mas também de que modo hoje nós, historiadores, nos apropriamos delas para resolver questões, para responder perguntas, muitas vezes utilizando modelos externos a esse processo que se apresentou aqui de uma forma tão sui generis, né? Então, de um modo geral, a minha fala vai permear essas 3 partes, né? A conjugação de acervos se deu, sim, entre indígenas, jesuítas, indígenas de inúmeras etnias, com uma predominância guarani, né? Como muitos estudos já mostraram. Então, e o que nos possibilita dar visibilidade a essa conjugação são esses espaços onde se criaram os interstícios, né? Onde houveram experiências, de fato, respostas àquele contexto próprias dessa situação histórica, né? Então, a começar a própria organização que não se deu, né, não se deu a partir de um modelo acabado, né, assim como o sucesso dos jesuítas na América, ele não pode ser pensado como numa abrangência, né, totalizante, porque é um sucesso relativo, inclusive o Guillermo Wilde, por exemplo, ele questiona muito essa questão de um sucesso da empreitada jesuítica, né, e diz que um exemplo foi esse Paraguai, claro, né? Mas que nem todos deram tão certo. Então, o que eu quero dizer com isso é que houve, entre muitas tentativas e erros, tentativas e acertos, ou foram se moldando formas, foram se moldando elementos que deram respostas satisfatórias àquelas demandas. E uma delas foi a própria organização desses pueblos, que se deu na soma dessas abadias medievais, de um imaginário trazido, de uma organização trazida pelos jesuítas, e que encontra aqui um outro tipo de estrutura, um outro tipo de organização, que vai partir, sim, mantendo a grande praça central, né? Um elemento aqui que
conjuga entre ambos, mas casas extensas, e que, num primeiro momento, não figuravam nos projetos jesuítas, por exemplo, né, dos jesuíticos, e que eles vão ver que não há como driblar essa... Então, a concessão a casas extensas, né, a casas em que moravam parcialidades indígenas, faz parte, é um exemplo de inúmeras outras que foram ocorrendo, né, quando a gente vê, por exemplo, o padre Cardiel, em meados do século XVIII, meados de 1740, 50, quando ele diz assim, para o coral se aceitam até infiéis, contanto que tenham boa voz. Né? Então, existem muitos espaços aí em que valeria muito mais abrir, digamos, né, ser flexível, abrir um diálogo para um outro tipo de organização, mas com isso inserir, ter os indígenas ali dentro dessa proposta, e mesmo um cantor que, por mais que não fosse um fiel, tivesse boa voz e chamasse a outros, né? Então, aqui eu coloquei os exemplos. Peguei São Miguel, né? É um exemplo que talvez esteja no imaginário nosso de um modo mais aproximado, né? Ou talvez conhecimentos mesmo, né? No local, né? E São Miguel, nós vamos perceber, como se deu em outras, com algumas variações dessa organização. Essa organização em pedras, ela também é algo só, a partir de meados do século XVIII, ela não está no início, né? Ela é de outros, com materiais mais perecíveis, então também nem todas as edições tiveram esse tipo de organização e construção, né? Arquitetônica, enfim. Mas nós vemos visivelmente aqui que essas casas extensas, elas estão num espaço do povoado. A praça central constitui um elemento também de conjugação de acervos, um elemento ali de interstício, e do outro lado o espaço jesuítico, o espaço vertical, o espaço da igreja, aonde havia as restrições em relação às entradas, aos usos, aos sentidos, né? E nós vamos ter dentro desses espaços, por exemplo, uma prática de cerâmica que continua sendo indígena, propriamente guarani nesse espaço, e uma prática de confecção cerâmica que encontra elementos europeia, mas que encontra soluções indígenas, porque eram assim que milenarmente se apropriaram das técnicas os sujeitos fazedores naquele momento. Então, a cerâmica vai ser um elemento que hoje os arqueólogos encontram aí para constatar isso, e que se mantém tradicional em determinado espaço, possivelmente ainda feita por mulheres. Há uma transformação no momento em que no espaço jesuítico é feita por homens e inclui outras técnicas. Então, nós vamos adentrando aqui espaços de diálogos, espaços dessas interfaces, né? As reduções, elas também, esses pueblos, eles não eram formados somente pela cidade, pela dita cidade, entre aspas, também, missioneira, né? Havia esse núcleo, né, que chegava num período colonial, a uma população de 6 mil habitantes, quando, em meados também do século XVIII, Assunção vai ter 3 mil, né? Então, eram populações grandes, sim, eram centros, nesse sentido, de um aglomerado urbano muito significativo, mas que vão ter uma estrutura no seu entorno muito importante, no âmbito de apoio, mas no âmbito também das práticas, da compreensão das práticas. E a historiografia, a arqueologia, a historiografia, se voltado cada vez mais para entender essas estruturas que estão no entorno, onde havia um agenciamento muito grande dos indígenas, porque havia lacunas grandes, por exemplo, da presença dos curas, da presença dos padres, né? Então, o espaço das estâncias, ele vai nos mostrar, lá pelas tantas, soluções, nas cartas anos, nos documentos, soluções em termos religiosos, em termos de culto, que nos mostram certa autonomia no manejo dos sacramentos, no manejo das práticas, pela distância dos padres, né?
todas, já puxando aqui para o tema que nos é também um dos focos, todos esses espaços, eles vão estar permeados de imagens, né? As estâncias, os hospitais, né? Os herbais, inclusive, mas todos esses espaços que requerem alguma permanência, né? Então, eles vão estar compostos, né? Por essas imagens que vão ser de amparo, que vão ser, né? Vão servir a inúmeras funções. Tem uma citação do padre Cartiel, que eu acho que nos dá um pouco dessa dimensão da formação dos interstícios, dos amálgamas, né? Ele diz o seguinte, aqui é uma tradução minha, né? Mas ele diz o seguinte, que todos os edifícios se fazem de modo diferente, diverso aos da Europa, porque primeiro se faz o telhado, depois as paredes, a técnica de construção indígena, né? Cravando na terra grandes troncos de madeira aplainados a enxó. Em cima deles se põem os tirantes e pavimentações. Sobre as fundações de pedra, 2 ou 3 palmos acima da terra, erguem-se as paredes de tijolos, permanecendo os troncos aos pilares, chamados orcones, no centro das paredes, pesando todo o telhado sobre eles. É quase a construção de uma grande oca, né? Então, para branquear as paredes, o método não era menos adaptado às condições do que os outros. Fazemos cal suficiente de caracóis grandes, que em todas as partes se acham alguns. Mandam-se as mulheres que os encontrem quando vão e voltam de suas roças. Os caracóis eram aquecidos, intercalados com carvão, base inicial, a qual se punha fogo. Em poucas horas se queima todo, se moe, esses caracóis queimados, se mistura com água e cola à base de couro, né? E se obtém um branco esplêndido. Então, as soluções elas vão se dar de acordo com o que disponibiliza aquele ambiente, mas não só o ambiente em termos das tintas, por exemplo, mas das técnicas desses grandes promotores desse processo todo, que são dos grandes agenciadores, que são os indígenas. A gente tem outros exemplos desses entre-lugares, né? Por exemplo, os índios del Monte, que vão ser os índios que não vão se adentrar o espaço, não vão ser batizados, não vão ser reduzidos, mas que têm parentes dentro das reduções e que vão permanecer em diálogo e que esses indígenas que estão reduzidos, no momento em que eles têm uma enfermidade e que eles recorrem ao padre, recorrem aos benzimentos, mas esse não funciona, os padres se queixam nas ANAs. Nós fazemos de tudo, mas se não encontramos a solução, eles vão até um xamã, né, que chupa-lhes a enfermidade, ou seja, que basic, que chupa, né, a enfermidade. Então, esse diálogo, ele é muito importante que a gente tenha a dimensão, porque para não pensar nesse processo, não pensar nesses 30 pueblos, não pensar como elementos monolíticos, né? Mas em diálogo constante com os seus arredores, com outras etnias, ou com outros parentes que não se reduziram, e mesmo entre si, né? Os xamãs que não encontraram um lugar, porque foram substituídos pelos curas, os neologismos, que eu vou falar daqui a pouco, e um outro elemento importante que choca um pouco com a ideia do xamã. Será que ele não encontrou lugar, ou será que ele até adentrou o espaço missioneiro, junto com a sua parcialidade, mas não exerceu suas funções como antes exercia? Porque os apicás eram esses bancos sagrados que existiam dentro das casas já no período anterior à experiência missioneira, destinados a caciques, aos xamãs, que muitas vezes eram funções exercidas por um mesmo indivíduo, né? E eles vão estar presentes nessas casas, né, dentro do espaço missioneiro. Então, assim, se eles estão presentes é porque eles estavam sendo usados. Então, também temos que pensar um pouco sobre essa por quê? Também existem algumas observações dos padres se queixando que dentro das casas extensas, das famílias extensas, existem oratórios, e que eles devem insistir para que os indígenas continuem indo às missas aos domingos, porque senão eles preferem fazer as missas nas suas
casas, nas suas grandes casas extensas, né? E ali os caciques, os pais, ensinam aos filhos aquilo que ouviram dos seus avós. Eles dizem, os padres reclamam, né, na documentação primária, nas suas correspondências. Então, aqui a gente tem uma disputa de poderes também que está aí centralizada em imagens. Depois eu coloco uma outra observação aqui em relação às parcialidades para complementar esse pensamento, né? Quanto aos neologismos, pensar que a religião cristã, o catolicismo, ele vai ser traduzido para o Guarani. Então, a partir disso, ele vai ser uma compreensão guarani do catolicismo, né? E esses elementos que não vão encontrar um significado, por exemplo, designar da Virgem Maria o nome de Tupãssi, pareceu, por um tempo, algo, né, algo tudo bem, algo tranquilo. Mas quando eles descobrem que Tupãssi é uma consorte, ou seja, ela só pode ser esposa, eles, não, aí não pode ser Maria. Os jesuítas se dão por conta, aí não pode ser Maria. Aí eles têm que encontrar um outro nome, porque aquele já não, eles vão descobrindo que aquelas traduções significam outras coisas, e passam aí a Marinier, que é esse nome do sem mal, da Imaculada, que era utilizado para terra não cultivada, e que acaba, por fim, estabelecendo uma ligação com uma religiosidade ancestral evidente, né? Dessa terra sem males, de uma vinculação à própria divindade representada pela terra, né? E que vai ser Maria, a provedora. Então, esses amálgamas linguísticos, eles vão nos dando também pistas das compreensões, das ancoragens, né? Outra passagem no catecismo, né? Quantas naturezas possui Jesus? Pergunta o padre ao indígena, e ele diz 2, padre, uma divina, outra caraí. O conhecimento da nossa fé é bastante claro, mas para alguns é claríssimo. Ou seja, para aqueles que não é bastante claro, a gente não sabe também bem exatamente o que quer dizer, né? E aqui tem uma observação do padre Parras, que ele diz, jamais os vemos rezar uma Ave Maria se não é na igreja, onde são muito pontuais. No espaço doméstico se reduz tudo a manter as suas tradições e antiguidades, para que Deus, de seus pais a filhos, possam ir passando. Vocês vejam que a gente tem que também ter um olhar sobre essas questões dos diários, das ânuas, das correspondências, porque eram muito cuidadosas as coisas que seriam escritas. E quando nós encontramos afirmações que nos dão evidências de que existem esses espaços, existem esses interstícios, a gente tem que, talvez, olhá-las com uma lupa. Porque se eles colocaram ali, é porque esse fenômeno, de fato, ele está causando, né? Porque o que seria superficial, ou mesmo contra a sua própria imagem, era polido, né? Era olhado com um pouco mais de cuidado. Eu coloco aqui algumas questões que também são importantes, de que modo as cores, as propriedades, por exemplo, o urucum, ele vai sendo apropriado para a pintura das imagens, né? Isso que é interessante também, que o urucum, o genipapo, eram pigmentos utilizados com uma função simbólica, com valor simbólico em tempos de guerra, passam a compor as características, né, a indumentária, dessas imagens, desses ícones, né, também levando as suas simbologias, porque o vermelho, que é essa cor, né, obtida do urucum e essa insígnia tradicional para ocasiões de guerra, o vermelho vai tingir as cores do arcanjo São Miguel, que aí já não é mais somente o arcanjo São Miguel, é São Miguel Marangatu, né? Ele é uma ave, ele recebe aí um adicional ao seu nome, de uma ave importante, né? Mas ele vai receber as cores de uma insígnia do guerreiro. Né? Então, na imagem de São Miguel, a gente vê, e que vai ser um baluarte, a imagem de São Miguel vai ser um baluarte depois da resistência, né? No contexto da Guerra Guaranítica, né? E de pertencimento. Eu vou fazer só mais uma menção que vale a pena.
que é um pouco mais tardia, pós-expulsão dos jesuítas, mas que é bacana para nós nos darmos por conta fazermos um exercício de alteridade, nos colocarmos no lugar desses sujeitos que viviam naquele contexto, desses indígenas, né, desses padres e dos espaços de negociação. E é uma fala do Gonçalo de Douglas, né, sobre a festa de Corpus Christi, na qual ele diz o seguinte, que a festividade que mais me agrada e edifica é de Corpus Christi. Para essa função, adornam todos o entorno da praça, dispondo nas ruas arcos que formam pórticos e ramos verdes, trepadeiras enlaçadas e folhas viçosas. Nas 4 esquinas da praça, dispõem altares para as paradas da procissão. Nos estandes e arcos, deixa eu só puxar um pouquinho, do contorno, penduram quantos animais e aves podem apanhar, mortos ou vivos no campo. E os animais domésticos que têm, atam ali. Penduram sua melhor roupa, os tecidos, as ferramentas e seus ofícios de agricultura. Laços, boleadeiros, cincerros, que são sinos de vaca, né, de animais, os arcos e flechas com que caçam, a comida daquele dia, as outras que podem aguardar. E assim enchem os altares de tortas feitas de mandioca, moldadas de formato de várias figuras, pedaços de carnes assadas, gordura, o que tem de comestível. Porém, o que se vê com mais abundância são vegetais de todas as espécies, em cestos cuidadosamente trançados, sementes que guardam para plantar, crendo sua fé que a presença os abençoa nosso Senhor Jesus Cristo. Nos povoados próximos a rios, põe muito pescado, alguns vivos em pequenas canoas com água, e, enfim, quando produz com abundância a terra, tudo serve de adorno aos arcos e altares da praça, de modo que pouco se nota o verde dos ramos e que são formados, e dizem que a Deus, que é o Senhor e Criador de todas as coisas, deve-se servir com todas elas. Então, vocês imaginem se a gente poderia encontrar algum referencial na Europa de uma festa de Corpus Christi nesses moldes, né? Para nós termos um pouco dessa noção do que era esse momento, né? Do que é aí uma concepção religiosa animista, né? E que vai se encontrar, ela vai se encontrar em nessas festividades, ela vai ter um espaço de acolhimento, né? Bom, partimos agora às imagens, mais precisamente, né? Que também para não ir me estendendo muito, eu estou aqui olhando o relógio, estou vendo que já estou me estendendo na conversa, mas as imagens, elas vieram já dentro da bagagem, digamos, dos jesuítas, como um instrumento persuasivo do qual eles conheciam a força, né? Inácio de Loyola escreveu sobre o poder das imagens, escreveu sobre o poder da imaginação, a imaginação que produz a causa, e essa imaginação criada também, alimentada, digamos, abastecida pelas imagens que serviriam como exemplos de conduta, que serviriam como exemplos de abdicação, de entrega e assim por diante, né? Então, mas a gente tem que pensar desde uma concepção inicial, sim, as imagens vêm na bagagem desses padres. São apresentadas aos indígenas em diferentes contextos, nos diferentes momentos dessa fase reducional, mas há uma seleção muito evidente do repertório de imagens que é apresentado, há uma seleção de imagens que são, de fato, aquelas que vão ser louvadas, aquelas que vão aparecer nos nomes das reduções, que vão aparecer nos altares, nas capelas, e que não é um repertório assim tão grande perto daquele apresentado inicialmente, né? Então, há uma seleção inicial aí. A estatuária, no que tange aí as minhas pesquisas, ela acabou sendo um meio para observar algumas práticas, né, religiosas. Então, sobretudo, quando se olha para essas imagens e se percebe a complexidade desse acervo, né? Então, e se vê que elas, grandes imagens, né,
elas serviam a um propósito, elas estavam num espaço, pequenas imagens serviam a outros propósitos e também tem uma outra estética, né? Então, algumas coisas temos que considerar, por exemplo, a questão de que, sim, existiam ídolos, né? Como Guevara coloca aqui, eles de terrível aspecto, como diz ele, mas ele diz que existiam, há uma substituição, né? Há uma... e aí, aqui o Diego de Alvear diz, são infinitas parcialidades, cujo número de indivíduos ascendia a 300 mil. Vindo eles a se reduzir, fazem 3 parcialidades de casas, com 3 povos. E essas parcialidades, dentro do espaço, elas vão receber também nomes de santos. Então, existe a parcialidade, Santo Antônio, existe a parcialidade, né, como o cardeal também coloca. E isso isso é aí, eu vou colocar para vocês, é uma tentativa, é um problema que eu coloco, uma pergunta que eu coloco, não se trata aí de... não quero ser especulativa nesse sentido, mas se aproxima muito até de uma relação totêmica que pode estar vinculada às imagens que estão... possivelmente o nome que aquela parcialidade recebia estivesse relacionado à imagem do oratório pertencente àquela casa extensa. São hipóteses. Eu não encontrei até então uma documentação, então eu tenho que ser muito franca em dizer que são coisas que permeiam ainda as minhas perguntas, né? Mas esse imaginário, essas imagens, elas não estão somente na estatuária hoje, em grande medida remanescente, né, em madeira, em cedro, elas estão em algo que foi perecível, por isso nos restou poucas, como as cabaças, né, elas estão nas talhas em pedra e também na fundição de metais, que também nos restaram poucos, porque no transcurso da história, essas fundições em metal foram reutilizadas, né? Então, muito da imaginária que havia com esse suporte não existe mais. A imaginária, ela missioneira... É constituída pelo imaginário indígena, né? No campo aí, tomo emprestadas as concepções do Legoff no que tange a materialidade desse imaginário, na medida em que ele traduz uma realidade exterior percebida, é uma tradução que é reprodutora, não recriadora, né? E de que modo eu coloco assim que ela ajudou a entender algumas questões? Nós temos, dentro de um contexto histórico, de problemas que eu também vou falar daqui a pouco, a gente tem as mesmas figuras, a mesma iconografia, a mesma imagem, né? Por exemplo, Nossa Senhora da Conceição, com 1,22 m e com uma concepção muito barroquizante, muito, né, vinculada ao que alguns historiadores chamaram de erudição, e uma representação que ela apresenta traços esquemáticos, geométricos, e que foram nomeadas também, por parte da historiografia, como primitivo, né? Então, vocês veem que aí já repousa um elemento pré-concebido que desqualifica a representação indígena, né? E que não olha para ele quando diz o barroco jesuítico guarani, o barroco das missões, porque as imagens são mais do que isso. Elas têm um elemento do barroco, sim, tem uma influência, não é inegável, mas elas vão além disso, porque ela é apropriada. No momento que a imagem é apropriada no cotidiano e ela se torna uma miniatura de 11 centímetros, por exemplo, e passa a pertencer numa outra dinâmica religiosa, porque aí ela não é mais uma imagem de culto, né? Ela não é mais uma imagem em que eu venero, que eu olho, né? E que me devolve o olhar. Ela é uma imagem da vivência. Ela é uma imagem vivenciada. Em que sentido? Ela é pegada, né? Ela se carrega ela para os lugares. A gente vê nela as marcas de quem passou os dedos ali e fez as orações na mão, né? Então ela tem essa relação com o cotidiano anímica própria de concepções ameríndias, né? E aí eu poderia citar vários antropólogos que contribuem muito com essa discussão, né, e que estão
nos referenciais aí citados pela Marina antes, nos estudos que eu faço, né? Então, se pensou muito nesse sentido, como já colocado, né, de uma separação de imagens eruditas, mistas e primitivas. Eu tenho ressalvas em relação a essa separação, justamente porque o erudito é aquele que tem o conhecimento e o primitivo é aquele que permanece num estágio não avançado, né? Então, eu penso que nós teríamos outras possibilidades de classificar essas imagens, de criar uma nomenclatura. Diante da complexidade desse acervo, né? Diante das... Aqui eu coloquei, só para termos uma noção, somente Marias, né? E uma miniatura de Pietà, que é duas, na verdade, que são exceções no acervo todo, e outras imagens maiores, né? Vocês veem que as maiores, elas obedecem a um cânone de influência europeia, barroca, é uma imagem que dialoga com o espectador e que interpela o espectador, e também temos que pensar em um outro elemento, porque essas imagens que interpelam o espectador, como essa Nossa Senhora aqui, elas estavam num conjunto de altares dentro de uma igreja, né? Então, elas dialogavam umas com as outras. Essa é uma dimensão teatral, dramática, que hoje nós não temos mais, porque esses acervos eles foram espalhados, né? Por inúmeras circunstâncias que não vamos aqui também enumerar, mas eles foram espalhados, né? Hoje, essas imagens se encontram descaracterizadas, com raras exceções. No Paraguai, nós ainda conseguimos visualizar imagens num contexto similar, né, àquele para que elas foram originalmente criadas, ou similar, próximo, né, não intocável, digamos. Aqui também essa questão, rapidamente, do modo com que alguns artesãos percorriam, né, as reduções, fazendo a gente ter imagens que se repetem, que também estão separadas, ou que faziam parte do mesmo conjunto, como anjos que seguravam tochas, e que hoje estão separados entre si, mas a gente tem um acervo aqui que precisa ser estudado, Marina, Márcio, que precisa ser estudado como América Latina, né? Como nós, inclusive, algumas coisas que vão aparecer lá no México e que tem um referente aqui, e que nós temos que saber, poxa, como? Com que trânsito, né? Foram ilustrações, foram gravuras, foram imagens que foram para lá, mas o que a gente tem é muitas imagens que hoje aparecem em museus do Rio Grande do Sul e que seus pares estão em museus argentinos, né? Ou que nós temos o trânsito de um artesão que passou por aqui, que teve lá, porque tem os mesmos feitiços, os mesmos traços, mas a gente precisa estudar além fronteiras, esse acervo além fronteiras, né? E aí tem uma outra problematização, né, que eu coloco, que é um diálogo que eu gostaria muito de fazer com o professor Susters, que é a respeito da categorização das imagens, né, de uma cronologia a partir disso, e que estaria pautada na presença de Brazanelli. E que estaria, então, de um momento de expansão e afirmação até a Batalha de M-Bororé, né, a presença dos jesuítas centro-europeus, que mudam essa dinâmica, que mudam essa... num primeiro momento, as estátuas orcones mais estáticas, mais tronco, né, como os orcones, enfim, e o que teria sido um último momento, período clássico, até a expulsão dos jesuítas, que é o período aí do friso de Trinidad, no Paraguai e tudo mais. Vou falar, né, essa questão podemos debater um pouco melhor depois, mas eu tenho pensado muito a respeito dessa, e que quando eu fiz a tese, isso para mim foi uma chave de compreensão, então, de modo, eu não procuro aqui superar isso, eu procuro problematizar, e até porque eu sou devedora desses estudos, né, eles constituíram as minhas percepções também, mas eu penso até em que medida nós não estaríamos usando um modo de classificação europeu, pensado num sentido evolutivo, né? Então,
esse sentido que se parte de um feitio mais simplificado para uma influência, e que ele se torna mais... Então, nós estamos deslocando um modelo, né, da Europa, assim como nós deslocamos o conceito de barroco da Europa e implantamos ele aqui, como se ele resolvesse todos os problemas estéticos dessa estatuária. Porque quem está aqui agindo nesses 150 e 160 e tantos anos de experiência, e mais, porque permanecem produzindo imagens pós-expulsão dos jesuítas, né? Então, são séculos aí, quem está aqui fazendo são os indígenas. E eu fico me perguntando se não nós estamos reduzindo essa experiência em classificá-la ao modo de uma experiência europeia, com esse tipo de recortes. Mas são problemas, não são questões, né, que eu coloco como problemas. E aí que uma das questões-chave para mim, aí encerrando, né, terminando essa primeira parte da nossa live, são as questões, essas imagens que vão ser do uso cotidiano, que vão ser as miniaturas, das quais se encontram inúmeras referências em cartas ânuas, como eu coloco aqui, né, em documentação, em cartas dos religiosos, em diários, enfim, que é a referência às imagens de uso doméstico, e que nós vamos nos deparar com imagens como esse querubim, que é visivelmente uma criança indígena, né? Sofreu repinturas no decorrer dos séculos, a gente vê bem, né? Mas está aqui com uma tanga de pele de animal, né? Indiferente de quem tenha se apropriado, essa imagem foi forjada num contexto em que se amalgamou elementos de uma concepção cristã e de uma concepção indígena, né? E se conformou na imagem de um querubim com uma fisionomia indígena, em 1818 temos um militar que está em campanha na região do Alegrete e que ele fala, essa documentação está no Instituto Histórico Geográfico, ele fala sobre os indígenas guaranis provenientes das missões que vêm e as chinas, ele diz, as índias, vêm com as suas maletas carregadas de estatuazinhas, como os penastes dos romanos. E essas... Aí ele tem uma expressão muito interessante para mim, que é intrigante, que ele diz o seguinte, que essas imagens, elas têm o gesto do indígena. E eu fico pensando como que a escultura tem esse gesto do indígena, sobre o que ele está falando, né? E ele diz aí do menino, da estátua do menino, filho da Virgem, que expõe uma fisionomia idêntica de uma criança indígena, né? E aí temos outros elementos, temos as capelas aqui no mapa de La Cruz, em 1784, a presença dessas capelas com essas imagens, a presença desses nichos nas casas, e tudo que evidencia o uso dessas imagens que vão sair da igreja, no seu significado, vão incorporar outras práticas e outras formas. Então, aqui a gente tem duas Nossa Senhora da Conceição, né? Uma que o manto sintetiza a sua própria forma, né? E está, novamente, como eu disse para vocês, ela é uma imagem, as miniaturas têm essa característica, elas são vivenciadas, né? Então, elas nos nos trazem a pergunta, e não são poucas, né? Não são poucas as miniaturas, e não são também tão raras os exemplares no acervo em grandes proporções, que têm características indumentárias, simbologias, apropriações, exclusões de alguns elementos característicos daquela iconografia que se apresentam. Então, também penso que vou terminando a fala por aqui, mas seria muito importante que nós olharmos para essa experiência como uma experiência altamente original, uma experiência sui generis, de fato, e que não precisaria recorrer a nomenclaturas de outra experiência em outro espaço, com outros sujeitos históricos, para explicar esse evento tão rico, né, que tanto tem
aí ainda a nos revelar. Obrigada, pessoal. Termina, então, a minha fala por aqui. Muito obrigada, professora Jaqueline, por esse percurso tão rico e também em que as imagens nos acompanharam nesse movimento que você disse. As imagens estão se movendo ainda hoje conosco, né? Através dessa live. Vou agradecer muito e passar a palavra para o professor Márcio Fernandes, que vai, então, conduzir o debate. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Jaqueline. Obrigado, Marina, também pelo convite e ao Instituto. Eu gostaria de começar justamente... fiquei muito provocado com essa ideia de que as imagens peregrinam. Essa característica própria que você destacou. E me parece que isso vai de encontro exatamente àquela pergunta ou aquela inquietação que você tem, mas que o estudo das missões colocam para a gente cada vez mais de uma maneira evidente, né? Que o acervo precisa ser estudado na América Latina, nas suas relações mais complexas, e que não se trata de um acervo de um território, mas de territórios, e eles exigem, como você mesmo expressou, né, a necessidade de ampliar os horizontes de interpretação. É conveniente interpretar deste modo? É redutivo ou não interpretar com estas categorias? Enfim, o que é bonito, instigante na tua exposição é, ao mesmo tempo, essa abertura das perguntas que a pesquisa dá e, ao mesmo tempo, contemporaneamente, observar que, pelas imagens, por um dado objeto de estudo, nós temos a possibilidade de ter, através delas, o dado completo sobre as missões. Então, que vai na ideia dessas amálgamas, né, que você mesmo dizia, né, que de culturas que se encontram e que, ao mesmo tempo, estão intrinsecamente relacionadas, misturadas, né, em fusão, e, ao mesmo tempo, essa ideia de territórios, lugares que têm interstícios, né, esses interstícios que você mostrava na sua fala, que são muito interessantes. Então, uma primeira provocação é essa, né, de que maneira, se as imagens andam, peregrinam, como é possível que nós ainda estejamos olhando, não indo além fronteiras? O que falta, o que tem sido impedimento para esse olhar além fronteiras? Porque quando você olha uma miniatura que era destinada a esta vivência pessoal e que tem, como você disse, né, os traços, a marca do sensível, da mão de quem rezou com ela, ou fez uso dela, ou caminhou com ela, ou mesmo a fabricou, né? Como é possível que a gente ainda esteja parado num âmbito redutivo? A que se atribui esse tipo de redução da análise? Como você estava perguntando, né? A própria categorização destas imagens ainda são limitativas. O que te faz intuir
ainda mais profundamente, que tem um limite nessas intuições sobre a categorização. É o seu frequentar estas imagens, olhar para elas e analisar os detalhes. Ah, olha esse vermelho, né, do São Miguel aqui, que remete a tanta força, tanta energia, vamos dizer, a uma representação que nem mesmo os guaranis talvez estivessem acostumados, mas que realmente a sua representação, que era mais abstrata, começa a transformar-se também, né? Mas permanece lá mesmo abstrato também, não? Não sei, eu faço esse conjunto de provocações a partir dessa oferta, dessa entrega que os teus artigos têm, que a tua apresentação aqui mostrou, enfim, queria te ouvir inicialmente a partir disso. Obrigada, professor Márcio. Então, boas provocações. Esse diálogo ele está sendo iniciado. Eu acho que não é simples, tem vários elementos que não são simples. Um deles é o acervo, é um acervo grande. E a cada passo, digamos, nós descobrimos outros acervos, porque temos os acervos públicos, mas temos também os acervos privados, e que durante muito tempo foram vedados aos historiadores. Então, alguns acervos permanecem privados, né? Então não temos... Nesses 4 países, por exemplo, eu incluo sempre o Uruguai. Eu, no momento, tenho uma aliança, assim, um vínculo forte com a Carmen Corbelo, no Uruguai, que tem pesquisado bastante as miniaturas e a dinâmica do Uruguai. Tem centenas e centenas de imagens missioneiras, porque muitos missioneiros, muitos indígenas se retiram das missões e vão ao Uruguai e levam essas imagens, né? E sobretudo, algumas imagens grandes, mas, sobretudo, imagens pequenas, porque eram essas que havia facilidade em transportar. Né? Então, e não só isso também, né? Mas na Argentina, a gente tem... o que talvez, eu acho que dificulta, agora eu falo de mim mesma como pesquisadora, as nossas atribuições todas, enquanto professores da academia, que nos enchem, né? Se fôssemos só pesquisadores, se conseguíssemos pegar nosso computador e ir para os países e desempenhar somente a pesquisa, talvez isso fosse possível, né? Então, eu avancei muito nos meus períodos de doutorado, nos meus anos de doutorado, mas depois que eu entrei para a academia, para sala de aula, para orientação, isso tudo ficou sendo assim, é o acesso digital, porque não, né, esse deslocamento, sim. Então, tem isso aí, mas esses impeditivos que eu colocaria, mas eu penso que é um diálogo que está se iniciando, mas que é muito necessário. Ainda penso que a análise comparada de imagens vai nos dizer muita coisa sobre esses circuitos. E ela está sendo, por exemplo, o professor Darko Socesi, ele vai fazer essa análise buscando essas peças do Brazanelli. Né? Então, ele vai percorrer esses locais, Brasil, Argentina, ele vai encontrar ali um elemento que causou uma dinâmica diferente quando aqui esteve. E eu não discordo de modo algum disso, eu concordo com essas observações, mas aí, já entrando em outra provocação, eu penso que ela existe por exemplo, essa dinâmica, essa tensão que é trazida por uma outra técnica, por uma técnica mais aprimorada da talha da madeira, da execução dessas imagens, mas existem outras imagens que, para mim, são muito relevantes e muito reveladoras desse processo, que são as imagens que estão ali na periferia, sendo feitas nas casas, sendo feitas fora das oficinas, e aí o padre Sepp vai dizer, né? Tudo eles têm que fazer nas oficinas, porque se eles fazem em casa, lo fazem de todo malo.
fica tudo feio. Fica feio para ele, né? Fica feio na concepção europeia. Mas são imagens aí que eles aí vão fazer de acordo com seus pontos, com as suas conexões, os seus elos de afinidade, assim por diante. E, para mim, são muito reveladoras, né, desse processo, como eu disse antes, porque existe um modelo, e eu costumo olhar para as imagens dessa estética barroca muito marcada, como imagens um tanto ahistóricas, né? No sentido que o historiador da arte, Hauser, ele aponta, né? Imagens que são trazidas, são transplantadas e são copiadas, digamos, servem como modelo aqui. Mas o contexto histórico real, ele vai produzir outros tipos de imagens. Né? Ele vai produzir imagens que vão as ferramentas estão ali, a madeira está ali, eles estão, a gente sabe, a técnica, ela é apropriada milenarmente, né, da talha, a técnica da talha entre os indígenas. Então, não há nenhum obstáculo para que essas imagens fossem feitas, né, de um modo autônomo, e é isso que essas miniaturas nos mostram, essas imagens pequenas e médio porte, e que, como também colocado no início, né, elas andam com as famílias, que ainda hoje, nos espaços do interior, nas imediações, por exemplo, de São Borja, das cidades, elas estão incorporadas. Então, eu conversei com um sujeito que fez parte da minha pesquisa, e ele disse assim, como ele era a pessoa que tinha carro, ia para as fazendas e levava os ranchos, e levava as pessoas, quando tinha algo muito grave que ele resolvia, por exemplo, alguém doente, que ele levava de carro para a cidade, eles presenteavam com aquele bem que era assim, e ele tem um acervo de miniaturas missioneiras de 10, 12 peças, porque essas pessoas iam presenteando ele, né? Mas ele foi guardando já com um olhar do valor histórico, patrimonial que essas imagens detinham, né? Detêm, na verdade. Então, e é isso, as imagens, elas se pulverizaram por todo esse território, né? E a documentação, ela nos mostra isso. Ali, com a Guerra Guaranítica, já houve um deslocamento de várias famílias que carregaram imagens que hoje estão na cidade de Rio Pardo, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que foram para esses outros aldeamentos, né, e que estão lá, constituem museus, né, estão lá, mas depois a expulsão dos jesuítas, depois a Guerra Guaranítica, depois as guerras que se sucedem, elas são contextos em que esses espaços são invadidos e essas imagens vão sendo levadas. Então, nós temos aqui em Passo Fundo, eu conversava antes com a Marina, nós temos uma procissão de São Miguel, que está fazendo 150 anos esse ano, e ela é em torno de uma imagem de São Miguel missioneira, trazida das missões por escravizados, por dois sujeitos, né, dois negros escravizados que vieram da Guerra do Paraguai. Diz a história oral, né? Nos conta a história oral. Puxa, que interessante. Aquilo que você traz me faz pensar assim, de que maneira já na cultura destes povos estava presente, de alguma forma, esta utilização, né, de pequenos imagens ou pequenos artefatos que estavam relacionados à própria arte e cultura, né? Basta ver as cestarias, basta ver como se representam os animais, ou a própria natureza era representada. Isso estava presente já? Ou foi um choque inicial, né, de fazer imagens, imitar imagens, reproduzindo-as, né? Ou isso foi, de alguma forma, uma forma de enculturação de algo que já era presente também no gênio, na vida cultural dos guaranis ou de outros povos que estavam ali missioneiros?
É uma pergunta também que eu me faço muito, que eu para a qual eu não tenho uma resposta, mas eu tenho aproximações, né? Porque é muito difícil ser taxativo nesse aspecto. É claro que a gente tem evidências arqueológicas de que existiam pequenas imagens que eram manuseadas, ossos, né, ossos dos antepassados, e o que eu quero me referir aqui é a essa vinculação de uma materialidade com o sagrado, né? É um osso, então, que vai ser, mas, sobretudo, os pontos de contato que vão ser construídos, eles estão numa relação anímica com essas imagens, né? Que eu penso que também era uma relação anímica com o sagrado. Nessa vivência antepassada, né, dos antepassados, e que se mantém, e que atravessa as reduções jesuíticas, né? Atravessa e está aí nos grupos, né? Então, como é que a vivência da imagem, quando eu me refiro à vivência da imagem, por exemplo, alguns relatos também, dentro das zonas, eles vão para a roça levando a imagem, o padre diz. Eles chegam lá na roça, eles colocam a imagem, escoram ela na árvore e fazem ali o almoço, tomam um banho de rio. Então, a imagem, ela está ali compartilhando de tudo aquilo. Ela tem uma relação anímica com aquilo, né, de uma força que está presente, ela vai até a roça, não basta ela estar na igreja. Ela vem, ela participa, ela está ali, assim como os sacramentos também eles vão estar acompanhados, assim como lá pelas tantas eles encontram um sujeito e relatam também que a bolsa dele estava cheia de santinhos e ervas curativas e tudo. Então, ele estava usando os santinhos e as suas ervas, porque associando esses elementos, mas esse santo que se constituiu depois ainda numa prática que permanece em lugares do Paraguai, que eu também testemunhei, de levarem essas pequenas imagens e colocar no chapéu enquanto vai lavrar, né, enquanto trabalha na lavoura, enquanto faz. Então, a prática religiosa ou a prática cotidiana, ela estava mediada pelo uso dessas imagens. Fosse ela uma prática corriqueira, né, como é porque também aí a gente está falando de uma sociedade que não desvinculava, não na concepção ocidental, a religião da vida como um todo, né? Ela permanece ali dentro dessa cosmovisão, dentro desse conjunto de significações. Então, a imagem e a prática, elas estão articuladas em todos esses elementos, né? Como vai estar articulada a música, como vai estar articulado a dança, ou, né, a dança encontra poucos referentes também, mas encontra. Jaqueline, você também mencionou, fez uma menção... segundinho, posso entrar um segundinho nessa questão antes de passar... Pode, um pouquinho, por favor, Maria. É bem interessante isso, porque agora a Jaqueline falando, eu lembrei, na verdade, os teólogos do Concílio de Trento discutiram muito essa questão do animismo, das imagens, ao falar da questão da arte sacra, né? Porque havia um grande embate entre a crítica do protestantismo, né, contra justamente a possibilidade da idolatria da imagem, né, havia também na tradição camponesa europeia um pouco esse hábito, né, de, podemos dizer, de animismo, né, com relação às imagens, né. E é interessante porque tem alguns tratados, eu lembro, por exemplo, o Paleotti, né, o Gabriele Paleotti, que é autor de um desses tratados sobre a arte sacra, e ele discute essa possibilidade, né, mas é interessante porque, de alguma forma, eles topam esse desafio, que é a imagem ser vivenciada, né, do ponto de vista dela criar uma relação que envolve também o dinamismo pessoal, psíquico também dos destinatários, porque esse dinamismo também poderia levar da sensibilidade, então, da relação com a matéria até
o afeto para chegar depois ao nível intelectual e então ao nível mais espiritual, né? Então eles topam o desafio da imagem poder ser de alguma forma vivenciada e vivenciada também sensorialmente, tendo em vista essa, digamos, essa concepção de pessoa, né? Eu tenho a impressão que os jesuítas, né, os padres missionários que vieram, né, nessa região, né, na província do Paraguai, eles eram já, de alguma forma, eles eram formados nessa visão, né, que foi condensada nesses tratados, né, um outro muito famoso é do Carlo Borromeo. Então, nesse sentido, eles como que deixaram um espaço de liberdade de apropriação dentro do qual espaço os guaranis construíram, né, essas apropriações, essas vivências próprias, né, porque havia, de alguma forma, uma concepção que facilitava essa apropriação, né, e facilitava essa acomodação, né, entre a proposta jesuítica e o significado guaranítico, né, dos guaranis. Então, isso é bastante interessante, né, me fez pensar, né, porque é uma discussão que poderia ser feita também, tendo em vista como esses padres que escrevem as cartas, os tratados, como Montoya, eventualmente poderiam usar esse referencial próprio da formação deles, né, da arte sacra que é tridentina, podemos dizer, para também olhar para essa apropriação feita pelos guaranis, né? Enfim, é uma das coisas que fiquei pensando na hora que você falava. Os jesuítas, eu não sou uma estudiosa dos jesuítas, então um parênteses aqui que eu faço, e com, inclusive, né, podendo ser corrigida, né, mas eles, os fins justificam os meios, né, é uma ordem criada na modernidade, né, essa ordem, por ser criada na modernidade, ela já tem uma concepção, e a gente vê isso muito claramente quando compara as outras religiões, como franciscanos, né? E mesmo as ordens depois que vão assumir esse espaço, e os embates que vão haver. Então, aí se vê assim, que há essa abertura, né? Como tu colocou, Marina, e própria característica dos jesuítas mesmo. Eu queria retomar, Jaqueline, esta questão que ainda dentro do universo jesuítico que você mencionou, a função que tem a imaginação para esta ordem, né? E aí diretamente relacionado a esta imagética, a esse desejo também, quando você mencionava que os padres tinha uma certa, alguns momentos, as soluções, uma certa acomodação, né, como propriamente está na base dos exercícios espirituais de Inácio, acomodar-se, né, e adaptar-se também às situações como iam se dando, né? E, de outro lado, como é esse universo imagético dos indígenas? Como você avalia esse encontro entre essa sensibilidade imagética e de expressividade nas artes, na música, né, que tem contornos interessantes, né? Inclusive na imagem da Trindade, né, dos anjos músicos, né, que está ali naquela lindíssima missão no Paraguai de Trindade, né, colocado ali, esculpido, né, no arenito, né? Então, queria que você fizesse um exercício conosco dessa importância desse movimento da própria imaginação, e que depois se materializa, né, também, e caminha com eles. Era isso. Olha,
tem um exercício que eu gosto como historiadora, é o da alteridade, sabe? É o de me imaginar no lugar dos sujeitos que viveram aquela situação e como que, dentro daquelas circunstâncias, as coisas podem ter sido compreendidas, enfim. E a imagem, ela vai ser o abre-alas, né? A imagem e a música. E é interessante que ela permanece, né? Porque quando o Saint-Hilaire vai passar lá nas edições em meados de 1820, ele vai dizer que a guerra e a música, né? Depois as imagens também, elas fazem dos missioneiros, né? Constituem a identidade dos missioneiros. Eles ainda mantinham a banda, né? Então, mas eu imagino que esses dois elementos tenham sido elementos de persuasão muito fortes e que tenham sido também muito impactantes no âmbito de que a música é um sedutor, né? A música mas a imagem ela é um paradoxo, porque é uma representação com a qual essas populações não haviam tido ainda contato, que é a própria figuração do realista, né, do real. Então, a imagem, o estandarte da Virgem, de repente, uma figura humana representada, pintada ali com os seus traços, ela, por si só, na sua aparência, ela já deveria se constituir como um elemento impressionante, né? Mas ela vai depois servir como esse meio, porque mesmo no longo período das traduções, no longo período das interpretações, e mesmo que alguns padres já viessem para cá falando Guarani no decorrer do processo, né, muitos exemplos, eles não se explicavam pela tradução da língua. Né? Então, não é, por exemplo, a Anunciação. Como que eu vou traduzir a Anunciação para o Guarani? Né? Como é que eu vou explicar? E a imagem aí, ela serve num modo ilustrativo e elas aparecem sendo muito usadas, né? Relatos extensos de como elas eram usadas no âmbito teatral, em que essas encenações, esses momentos, eles eram representados através dos imagens. E olha como isso é incorporado, como essa dinâmica, como é que eu poderia dizer, mas essa relação com a vivência, ela quase que se torna uma re-ritualização a cada festividade, porque ela vai se dando, seja na Semana Santa, que é muito descrito, o modo como as imagens se encontram. Então, existe um Cristo para cada momento dos seus flagelos, existe um Cristo para a descida da cruz, existe um Cristo... E que no fim desse processo todo se encontra com a Virgem no terceiro dia, quando ressuscita e assim por diante, as imagens se encontram, como é que isso se dá na praça e tudo mais. E aí nós temos a Semana Santa, que ocorre no Uruguai, isso também já meados do século XIX, agora me fugiu o nome do autor que fala sobre isso. Eu me lembro, fico devendo isso, mas o meu e-mail está aí também para qualquer pessoa que depois queira tirar essa dúvida pontual comigo. Mas eles já, sem as imagens, no contexto da Semana Santa, eles fazem um tipo de concurso para ver quem deles vai representar essas passagens. E nesse contexto, eu até cito isso aí naquele artigo dos flagelos, o índio que mais se flagela é aquele que vai merecer representar Cristo. Então, eles substituem as imagens pela própria teatralização, onde vai haver a figura de Maria, vai haver a figura de Cristo, vai haver a figura do menino e tudo mais. Mas a dinâmica em que essa relação com a compreensão, com o sentido daquela passagem bíblica é construída, ela se mantém no sentido de que ela precisa continuar sendo visualizada para existir. Né? Ela precisa, se antes ela era visualizada com imagens, ela vai ser visualizada ainda depois, décadas depois, né? Fora já de contextos
longo tempo pós-expulsão dos jesuítas, a partir da figura humana. Não é, mas ainda ela é visualizada. Então, a imagem ela vai ter uma força aí, e depois nós vamos ter alguns antropólogos que vão passar pela região na década de 60, e que falam que o que remanesce é a relação com as imagens. Né? Todo visitante que chega na casa, numa choupana, por mais humilde que seja, deve render-lhe graças, deve beijar-lhe a mão, né? As imagens que, então, e que, assim, né? Não precisamos ir longe, muitas dessas imagens ainda estão no seio de famílias que mantêm com elas uma relação de devoção, não uma relação patrimonial. Muito interessante, Jaqueline, porque isso faz recordar também nossas visitas às missões, e daí já não no âmbito particular, mas no âmbito das grandes imagens e de culto. Me lembro no Paraguai, já ali alguns que eram guias até bastante assim, voluntários, guias voluntários, mas que um deles chegou para a gente e disse assim, mas vocês querem ver as imagens? Está dentro da igreja, a minha família aqui tem a chave. E do lado a gente foi ver as imagens. E o que era impressionante era que ele nos levou e esperou todo o grupo olhar, observar as imagens na igreja, né, que estava fechada, inclusive, mas às vezes mostrava detalhes. Olha, você não percebeu, mas olha como ele está vestido, olha aqui que está faltando isso, enfim, nos acompanhava com algumas observações disso, que também vai na linha dessa sua atenção, aquilo que permanece e que talvez esteja em muitas documentações escritas ao longo desses viajantes que passaram e anotaram determinadas coisas do relacionamento pessoal que eles têm com as imagens e que continua na vida cultural, e outra tarefa que ainda se deve fazer e continuar sendo realizada, que é pela história oral recuperar, né, o significado destas festas, desse relacionamento que tem suas origens e suas razões na própria história, né, acredito. Então, queria ver uma reação sua a respeito desta. Você mencionou, ao responder à questão anterior, desse gosto pelo exercício da alteridade, que eu também achei espetacular na sua exposição, que realmente é quase que um colocar entre parênteses as nossas próprias projeções sobre as coisas e tentar fazer uma escuta atenta da documentação, da situação e colocar num horizonte realmente de relações muito complexas, né, como eu disse, mas ao mesmo tempo, a partir de um particular, ver o global que ali está presente. Eu acho que tem uma questão aí, Márcia, que tu coloca, que é, para mim, hoje, algo muito latente no estudo da estatuária, em termos até americanos, não só brasileiros, não só aqui né? Mas, por exemplo, citando essa experiência que vocês tiveram no Paraguai, e eu também estive pesquisando lá, assim, com algum tempo para me apropriar daquelas, entender um pouco melhor aquelas práticas, e eu tive uma impressão no Paraguai de que existe lá uma relação muito mais afetiva e ainda de crença, ainda religiosa com as imagens, do que nós vamos encontrar na Argentina e também no Brasil. Menos ainda na Argentina, eu diria, e no Brasil em alguns lugares. Então, hoje, eu acho que tem uma discussão importante da gente pensar
a concepção da imagem e do receptor, né? A gente pensou muito, os historiadores pensaram muito a questão da imagem na medida da sua concepção, da sua criação, quem influenciou, quem foram os artesãos, onde é que eram as oficinas, que materiais usavam. A gente pensou na questão dos estilos, mas a gente agora tem que parar e pensar também uma diferenciação entre os usos das imagens e elas, a sua concepção como patrimônio, o seu uso religioso, o seu uso de crença, e a sua visão patrimonial, que muda totalmente a dinâmica da comunidade com a imagem. Eu falei antes, por exemplo, de São Miguel. Então, São Miguel, ela estava ali mais de 100 anos, né? 140 anos, mais ou menos. Era a imagem da comunidade, era a imagem da comunidade. Então, toda vez que eles recebiam uma graça, alguém ia lá, doava uma tinta e passava uma tinta no São Miguel. Então, assim, ela estava apropriada, ela ia para as romarias, inclusive, né? Depois, aí a capela, que é uma capela no interior aqui, ela foi saqueada. Então, destruíram algumas coisas, mas não levaram. Mas a universidade passa a olhar para essa imagem e diz, olha, vamos restaurar essa imagem, vamos mudar, e restaura. E nesse momento eu vejo que há uma quebra, que a imagem passa de uma imagem de culto para um bem patrimonial. E passa a estar num altar elevado, não vai mais para as procissões, e a comunidade já não pode mais ofertar, né, uma pintura, não tem mais essa relação de proximidade. E eu vi, né, como que a comunidade se relaciona com esse bem, que agora é um bem patrimonial, que tem valor de mercado, que tem um valor que está fora daquele âmbito da devoção, né, da relação religiosa. E nós temos isso, assim, nós ainda temos muitas imagens que estão numa relação de religiosidade com seus detentores, né? Outras, e muitas outras, porque hoje, se vocês entrarem nos leilões, né, de arte sacra, nós vamos encontrar muitas imagens de missioneiras que estão transitando por aí, de famílias que não continuaram, não deram continuidade ao vínculo que antes havia, que era um vínculo, por exemplo, muitos testemunhos falaram, e isso é também significativo, né? A imagem, ela foi andando e ela foi acompanhando muitas das índias, das mulheres, que se casaram com soldados que vieram para cá no contexto das guerras, depois foi chamado de paulistas, né, com os sujeitos que foram vindo. E essas mulheres levaram essas imagens para dentro das suas casas, e algumas gerações manteve com elas a sua relação de crença, e outras mantêm com elas hoje uma relação patrimonial, e nesse momento o que salta é o valor de mercado, e elas acabam indo para leilões. E isso é outra dificuldade que a gente tem nos estudos, porque os acervos vão se perdendo. Então, eu costumo dizer que eu sou uma rata de leilão, não para comprar imagens, mas para ir documentando por onde elas andam, né? Então, eu estou sempre prestando atenção para não perder, porque daqui a pouco, justamente, elas estão nos Estados Unidos. A gente sabe hoje que os Estados Unidos têm um bom acervo de estatuária missioneira. Então, assim, as dinâmicas em relação ao patrimônio também são distintas, né? São outros usos que foram impensados para o produtor original da imagem, né? Mas que fazem parte dessa imagem como um objeto histórico, que continua rendendo, né, essas reflexões todas. A esse propósito do patrimônio, Jaqueline, como que você observa nesse caso, e isso também a visita em loco permitia que a gente começasse a refletir, sobretudo esse Museu das Miniaturas, que é um patrimônio, quer dizer, ali uma coleção exposta à visita, mas que num contexto de valorização dessas imagens, requer, né, pensar num esquema de segurança e cuidado muito mais rigoroso.
Porque agora tem também isso que você dizia, agora tem um deslocamento que também, às vezes, em favor da própria segurança, pode se requerer, né? Por exemplo, o agrupamento, a forma como está sendo cuidada, né? E, sobretudo, pensando, né, sempre, né, que elas não andem sozinhas, né? que elas não andem com qualquer um, né? Mas que elas representem aí essa preocupação em nível universitário, de pesquisas. Você particularmente tem, quando olha, por exemplo, os museus, né, e a situação em que às vezes se encontram, né, porque nós sentíamos isso, né, que era necessário até um apoio, uma atenção, uma segurança ainda maior à fragilidade com que, vulnerabilidade que estavam postas, né? Não sei, essa é uma pergunta entrando na dimensão patrimonial. Sim. Então, né, quando as imagens missioneiras, A gente consegue identificar esse momento, sabe, na história, assim, quando as imagens missioneiras começam a ganhar esse vulto, esse valor de mercado. É nesse momento, por exemplo, que vão ter saques em São Luís, vão ter saques em São Nicolau, né, em que as pessoas ainda contam como foi, às vezes agenciados por pessoas ali também inseridas, né, enfim, no âmbito da igreja, né, e que vão fazendo com que, sim, o que antes não se pensava, né, que, ó, né, por que alguém levaria, elas passam, é claro, a ser visadas. Então, claro que existe isso, claro que existe esse problema, não só esse, eu diria, Márcio, eu falaria também em outros, nós tivemos casos, por exemplo, em São Borja, de imagens que foram queimadas em cultos evangélicos, né, como representações, né, do demônio, como elementos aí, né, que representariam, então, esse mal, e temos também um crescimento, assim, o que a gente vê, por exemplo, também está relativo às políticas públicas, às políticas patrimoniais, está relativo a isso. No Paraguai, por exemplo, a gente vê que a comunidade toma conta das imagens. No contexto também, novamente, mencionando que eu estive lá, tinham roubado uma Santíssima Trindade, tinha sumido. E a comunidade inteira se mobilizou até encontrarem e dar... Antes de ser preso o indivíduo, eles tiveram que dar uma como se diz, né, uma camaçada de pau, tiveram que, né, espancar o sujeito, enfim, castigar ele com as próprias mãos, porque antes de ter... Eles tiraram um elemento, né, simbólico da comunidade. Então, a comunidade se mobiliza nesse cuidado também, mas o que a gente tem, por exemplo, aqui, o museu mencionado por ti, de Santo Antônio, ele recebeu ali uma reforma, né, que exemplar do modo como as imagens estão no acervo, cuidadas desse acervo adequadamente, né, com todos os elementos aí necessários. Mas eu quando nessas pesquisas sempre disse para as pessoas que elas têm, agora entrando numa outra seara, mas vocês devem saber que a composição do acervo de São Miguel das Missões ele foi um pouco traumática para a comunidade, né? Então a comunidade ainda guarda um pouco as mágoas, né, desse processo. E eu digo isso porque muitas casas em que eu estive para conhecer as imagens, porque uma pessoa que tem sabe da outra que tem, que sabe da outra que tem, então a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, né? E é importantíssimo, porque aí que eu vou ver, assim, ó, às vezes é uma imagem da Nossa Senhora que tem um elemento que eu não... Poxa, então, é uma imagem que consegue fazer a gente juntar um quebra-cabeça de uma linha de pensamento. Então, é um trabalho importante ainda a ser feito, ainda a ser continuado. Mas, às vezes, era uma tarde inteira para a pessoa ter confiança, para a gente, olha, posso ver as imagens, posso fotografar, mas não vai querer levar, né?
não vou querer, não, a imagem é da senhora, a imagem, eu sempre, aí dizer, olha, se for para um outro lugar, né, se for para passar para um filho que mora em outro estado, eu só vou pedir que então informe, né, a universidade, para a gente saber onde é que andam essas imagens, para ter um mínimo controle sobre, mas de modo algum, eu também não penso que seja um objetivo de nenhum pesquisador a de concentração das imagens em museus. Não, ainda que nos dê a ideia de que aí estariam seguros, né? De que aí estariam, o que também não penso que seja lá. Então, mas é um acervo muito delicado de se tratar ainda, né? E sim, eu também posso te dizer que nessas minhas andanças, hoje eu visito museus visitados há 10 anos atrás, que já não têm as imagens que tinham quando eu os visitei. Então, de que modo, por que circunstâncias, não sei também. Bom, é um exemplo o próprio Museu de São Miguel, por causa do vendaval, né? Ah, sim. Por exemplo. E foi muita coisa danificada. Foi... Por outro lado, né, eu acho que agora também a sua exposição nos coloca assim comovidos diante dessa forma, né, desse carinho por um acervo que você descreve, por exemplo, quando você dizia dos santos principais que estão categorizados, talvez aí, se você pudesse dizer um pouco os nomes que são privilegiados aí e que relação guardaram com a documentação com os próprios indígenas, né? Que relação esses nomes tiveram na relação com eles, né, propriamente dito, né? Isso eu acho um fator muito interessante. Eu me lembro uma vez, escutando o padre Meliá, que ele dizia que muitas vezes nas aldeias os indígenas estavam fazendo os naturais da terra estavam fazendo os seus cultos e os padres tinham vontade, né, escreviam ao padre geral pedindo para participar destes cultos noturnos que faziam nas aldeias. Então havia a atrativa, né, de um lado daquilo que estavam realizando, essa comunicação, né, essas trocas que estavam acontecendo e permitindo que eles eram também provocados por aquilo que brotava, né, os jesuítas, bem como os próprios guaranis, provocados uns aos outros mutuamente pelos acontecimentos. E aí mediados por estes elementos materiais, né, da cultura, dessa materialidade aí que está provocando sempre, como você dizia, da cadeira, do pajé, do xamã, né, que estava ali dentro da casa, a imagem que era feita dentro da casa modificava daquela que era dentro do culto. Enfim, queria que você reagisse um pouquinho a respeito desse posicionamento, né, do quanto eles tocados por aquilo que se produzia, os padres ou os guaranis mesmo. Né? É bem bacana pensar nisso, porque a gente vai acabar pensando quais eram as demandas, quais eram as necessidades que tinham que ser respondidas por esse panteão de imagens, né? Por esse panteão de representações. Então, a gente vai ver que imagens, por exemplo, que eram levadas ao trabalho, vão ser bem frequentes, como São Isidro, mas eram muito frequentes as representações de Santa Bárbara, protetora das tempestades, muito frequentes as representações de São Miguel, porque aí eu também penso que há uma força jesuítica e há uma identificação com esse anjo, né, com essa figura mítica, né,
alada, e que é uma representação do bem contra o mal, né? Então, São Miguel é o soldado de Deus, é aquele que vai vencer, né, os males. Mas, então, assim, citando alguns exemplos rapidamente, eu posso falar de um modo mais apropriado, digamos, das imagens menores e de médio porte, que foram os temas das minhas pesquisas até então, para as quais eu me voltei. Ainda que eu considere, Márcio, que elas são um representativo do todo, né? Então, por exemplo, nessa quantificação, que também fez parte dessas 400 e tantas imagens aí pesquisadas, se vê que de todas, o maior número de representações é o de Nossa Senhora da Conceição, né? Depois nós vamos ter Santo Antônio, muito representado, e Santo Antônio tem apropriações muito interessantes em todo o interior aí do Rio Grande do Sul, então é muito difícil encontrar uma miniatura de Santo Antônio que esteja inteira. Está faltando mão, está faltando um menino, então é raro encontrar, porque como elas vão sendo usadas e depois, né, se coloca sobre Santo Antônio essa alcunha do casamenteiro, no decorrer das gerações que pertenceu a essa imagem, se tirou a mão, se tirou o menino com promessa de casamento. Então, é muito raro encontrar um Santo Antônio inteiro. Santo Antônio, então, foi muito representado. Deixa eu abrir aqui um pouco da letra para te falar esses dados mais precisamente, né? São José, São Pedro, São Roque também aparece sendo bastante representado. Aí, entre Santa Ana, né? Santa Teresa, São Francisco de Borja, São Lourenço. Então, essas imagens aparecem com bastante referência, né? Várias vezes. E também aparecem nos seus usos, né? Por exemplo, São Inácio, que é uma imagem que aparece bastante, inclusive em miniatura, ela era a imagem dos bons partos, era a imagem usada no momento dos partos. Então, imaginem, né? Numa situação... Era aquela figura que iria assegurar um bom parto. Então, o padre atendia, ou a pessoa já... Então, para cada mulher, digamos, que parisse, o que era comum, né, deveria haver uma imagem no momento da proteção. Então, São Inácio era super popular. Então, eu vinculo muito as demandas, as necessidades, né, dessas sociedades, desses grupos, àquilo que... E depois esses elos identificatórios também, e que vão permear o nome da própria doutrina, vão permear o nome das parcialidades, o nome das capelas, né, e que vão, com isso, constituir um elo de proteção. Então, né, a capela aqui de Santa Cecília, patrona dos músicos, né, matrona dos músicos. Então, eu associo muito a isso. De um modo geral, esse foi o que eu consegui perceber, assim, nas miniaturas, uma quantificação dessa vinculação. Bem, acho que estamos também caminhando aqui para a finalização, né? E agradeço muitíssimo, Jaqueline, a sua pesquisa, sua presença e a forma com que nos possibilitou esse diálogo nesta tarde, e dizer, né, que realmente a gente fica muito contente de poder partilhar esse conhecimento com todos, porque, como dizia anteriormente, andando pelo território, inclusive por essa presença das imagens de uma maneira tão forte, né, nas próprias missões, nas próprias reduções hoje, a gente sentia falta de uma indicação, né, realmente sobre as imagens e como aparecem nos teus artigos. Os teus artigos e tua produção favorecem a gente
olhar a partir da miniatura o global, né? Eu fiquei pensando muito em Gaston Bachelard, né? Que era o teórico dos espaços em miniatura, e acho que aquela intuição devia estar presente aí no teu quadro teórico, né? Porque a miniatura pode dar o todo, e aquilo que aconteceu aqui nesta live com você, mostrando quais relações que essas imagens têm com esse todo das missões. Muitíssimo obrigado, viu? Eu também queria me unir aos agradecimentos do Márcio, e eu acho que também expressar os que ouviram, os agradecimentos pelos que ouviram, estão ouvindo essa live, porque você nos desvendou um universo fascinante, né? De conhecimento e de pesquisa também. E pelo seu entusiasmo, a gente imagina também você circundada de jovens orientandos, né? Que com certeza você vai formar para poder também entrar nesse universo, né? Porque, pelo que você nos mostra, um trabalho enorme a fazer, riquíssimo, né? E do ponto de vista da história da arte, mas também do ponto de vista da memória coletiva, né? Então, é um grande obrigado. E eu também queria, para finalizar, dizer que, pelo menos para mim, 3 provocações que você nos fez, que me parece que vão além, né, até do tema específico, né, das missões, e diz respeito também à pesquisa, ao trabalho como um todo, né? 3 aspectos que eu queria frisar e que também me parece que dizem respeito, são provocações também para o nosso grupo de pesquisa do Instituto, que se apelida mesmo, se nomeia Tempo, Memória e Pertencimento, né? A primeira questão, né, é que você mostra, através do estudo da relação com a imagem, né, mas quando tem uma apropriação e uma vivência de algo, existe uma permanência, existe uma continuidade, né? E como a gente se pergunta muito, olhando também para a cultura brasileira, da questão da continuidade, descontinuidade e ruptura, mas você mostra aí um caminho em que a continuidade, a permanência se faz presente na medida que haja apropriação, haja vivência de algo, né? E o segundo aspecto, que também é um grande recado do ponto de vista metodológico, né, e que o próprio Márcio frisou várias vezes, é a questão da busca de um método, né? Você falando, eu me lembrava muito da fenomenologia, né? Quer dizer, um método que não seja uma interpretação preconcebida, né? Uma classificação preconcebida a partir de padrões pré-estabelecidos para interpretar algo, mas um método que, pelo contrário, se detenha no fenômeno, no objeto, né? Buscando entender, né? A lógica própria, o significado próprio, né? E eu acho que isso é fantástico, é muito importante, né? Inclusive para o estudo de modo geral, para estudo da história da cultura e para estudo da história das missões, né? E um terceiro aspecto que também você colocou, né, nessa última parte, né, da discussão com o Márcio, é a questão que a patrimonialização, enfim, o fato de virar patrimônio, né, de algo, não pode destruir, não pode quebrar aquilo que é o acervo vivo, né? O acervo vivo. Então, isso faz refletir bastante, nós que trabalhamos com patrimônio, quais são as condições para que esse patrimônio não quebre isso, pelo contrário, né, ajude e dialogue também com os atores que preservam esse acervo vivo, pelos quais esse acervo faz sentido, né? Isso é um grande desafio, acho, para tantas questões, né, que estão sendo debatidas nesse momento e de alguma forma interessam e o território missioneiro, mas também diria o Brasil e até o mundo, né? Porque são questões universais, diria, né? Então, eu agradeço a você também
por causa de toda essa riqueza que o diálogo com você nessa tarde nos proporcionou, né? Gostaria de dizer que a gente quer muito dar continuidade a esse diálogo em outros momentos, e agradecer também ao Márcio por essa discussão tão rica, né? Eu acho que foi muito bom, né, também o diálogo, né, que tivemos essa tarde, e, enfim, nos deixar com essa beleza, né, que você nos desvendou através da sua fala, mas também das imagens que você nos trouxe, né? E a beleza também dessa relação da imagem com o povo vivo, né? Com pessoas vivas, né? Com o povo que cuida, né? É fantástico isso, né? Isso é uma vida, né? E acho que nós temos necessidade disso ainda mais nesse momento, né? O fato que as imagens também atravessam até o próprio desafio, esse momento tão difícil, né? Como é a da pandemia, né? De ficarmos assim, nessa condição mais de recolhimento, né? Mas acho que essas imagens que nos trouxe fazem vibrar a nossa imaginação, né? E nos fazem peregrinar, né? Mesmo ficando em casa, né? Atrás dessa beleza, dessa história que essa beleza carrega. Então, muito obrigada. E gostaria também, mais uma vez, de agradecer a nossa equipe técnica que proporcionou essa live, e de esperarmos em breve ter outros encontros e continuar esse diálogo. Muito obrigada. Eu agradeço muito vocês e fico muito lisonjeada com as belas palavras que eu vi sobre a pesquisa, sobre o tema, né? E sem dúvida concordo com o Márcio, que Bachelard, sim, estava ali do meu lado, dizendo que a miniatura faz a imagem passar do nível da imagem que se vê para a imagem que se vive. O Bachelard coloca, então, sim, foi uma referência importante. E quanto à questão patrimonial, sim, Marina, se o pertencimento é algo que nos faz legitimar um patrimônio, nós não podemos deslegitimá-lo do pertencimento no momento em que ele se torna patrimônio, né? Então, eu concordo que o que é importante, afinal, é a relação das pessoas com os objetos, né? Não o objeto em si como inerte, o objeto somente para nosso, né, desfrute acadêmico, enfim, não é a relação das pessoas, né? Muito obrigada pela tarde, muito obrigada a todos, um grande abraço, muito obrigada à equipe que nos assessorou, professor Márcio, professora Marina, foi um prazer.